Quarta-feira, 16 de novembro de 2016, RF News no ar. E na edição de hoje você vai ver. Grupo armado invade casa de cunhado do governador de São Paulo. Sobrinha neta de José Sarney é assassinada na própria casa. Tecnicamente, nós não apontamos ainda a motivação. Bebê envolvido em caso de falso sequestro volta a Campinas e vai para abrigo. Se eu tivesse vendido ele, eu estaria presa. Atraso em pagamentos paralisa serviço de coleta de lixo em cidades da Baixada Santista. Cresce mercado de carros usados. A diferença é que você vai pagar um valor muito menor e você vai ter todos os opcionais que no novo você não teria. E a despedida do maior avião do mundo que decolou do Brasil para o Chile. Esse avião é fantástico, incrível o tamanho dele. Ao vivo no RF News. Um grupo fortemente armado invadiu a casa do cunhado do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, na zona sul da capital paulista. Os criminosos estavam em um furgão com placas clonadas. A mansão ocupa boa parte do quarteirão e pelo mapa dá para ver que ela está a 750 metros do Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. A casa fica no bairro Nobre do Morumbi, zona sul de São Paulo, e pertence ao empresário Ademar César Ribeiro, de 75 anos, cunhado do governador Geraldo Alckmin. Segundo a polícia, 6 bandidos encapuzados e armados com fuzis invadiram a casa. 2 deles pularam um muro e renderam o vigia, que estava numa guarita. Em seguida, eles abriram o portão para que os outros 4 entrassem de carro. Os assaltantes foram direto para o quarto onde o empresário dormia sozinho e arrombaram a porta. Ademar disse à polícia que levou um soco no peito e outro no estômago e teve uma arma apontada para a cabeça. Os ladrões, segundo ele, arrombaram 2 cofres e levaram joias, relógios, dinheiro, objetos de valor e um revólver. O vigia diz que o bando se comunicava por meio de pontos eletrônicos e que ouviu um deles dizer que já esteve na casa. A polícia deve ouvir os funcionários da casa nos próximos dias e não descarta a possibilidade do envolvimento de pessoas de fora. O empresário disse à polícia que na semana passada, técnicos de uma empresa de segurança estiveram na casa para dar manutenção no sistema de alarme e que o sistema não funcionou durante o assalto quando o vigia apertou o botão de pânico antes de ser rendido. A sobrinha neta do ex-presidente da República, José Sarney, do PMDB, Mariana Costa, foi encontrada no apartamento dela em São Luís do Maranhão com sinais de asfixia. Ela teria sido achada pelas filhas de 11 e 9 anos. O principal suspeito de ter cometido o crime é o cunhado dela, o empresário Lucas Leite Porto, casado com a irmã da vítima. O carro de Lucas chega no prédio de Mariana, sobrinha neta do ex-presidente Sarney. A família acaba de voltar de uma igreja. Ele deixa Mariana com as 2 filhas dela. As filhas de Lucas também descem do carro. Esta é a última imagem de Mariana viva. Lucas vai embora por volta das 2h39. Ele volta sozinho às 13h11. Entra no prédio e estaciona o carro. Às 13h14, Lucas entra no elevador. O suspeito aperta o botão do 9º andar, onde morava a sobrinha neta do ex-presidente Sarney. Ele mexe no celular tranquilamente. Logo depois, às 3h54, Lucas aparece saindo pelos fundos e usando as escadas de emergência do condomínio. Pelas imagens, é possível perceber que o suspeito está aparentemente nervoso. Lucas Leite Ribeiro Porto, de 37 anos, é casado com a irmã de Mariana. Ele foi preso logo depois do crime. Bom, ele confirma que esteve no local, segundo ele, para conversar assuntos de família e depois de encerrada a conversa saiu normalmente. Segundo ele, desceu pela escada, que não é muito usual, mas ele diz que é um hábito que ele tem, ele costuma descer pelas escadas. Testemunhas disseram que Lucas chegou a voltar à igreja depois de ter deixado Mariana e as filhas em casa. Seria uma tentativa de criar um álibi e não ser incriminado pelo homicídio. No prédio em que ele mora, um porteiro conta que ele voltou para casa e chegou a usar a sauna do condomínio. Lucas é síndico do prédio e estaria dificultando o acesso às imagens do circuito do local. Algo inesperado, essa prática aí, algo inesperado vindo de alguém com relações familiares. A real motivação, crime de interesse sexual, crime de algum relacionamento anterior, tudo isso são especulações nas redes sociais. Para nós, tecnicamente, nós não apontamos ainda a motivação. Mariana Costa tinha 33 anos, era publicitária, casada e mãe de 2 filhas pequenas.
o corpo dela foi encontrado no apartamento com sinais de asfixia. O suspeito foi ouvido pela polícia e logo em seguida encaminhado para a penitenciária de Pedrinhas, em São Luís, no Maranhão. A polícia ainda afirma que Lucas tentou destruir provas que o ligassem à cena do crime. O rapaz apagou os registros de ligações do celular e se desfez de roupas usadas no dia do crime. O suspeito ainda apresentava lesões no pulso, peito e no rosto, sinais de que a vítima lutou contra o agressor. O empresário continua negando ter cometido o crime e vem se recusando a fornecer informações como o destino dado às roupas que usava quando entrou no apartamento. Crime em família que atinge todas as camadas da sociedade, né? Agora, clima. Um deslizamento de solo e rochas deixou 2 mortos no município fluminense de Petrópolis, na região serrana do estado. A chuva não para no local e a Defesa Civil alerta para o risco de novos deslizamentos. 3 casas foram completamente encobertas pelas pedras. Outras 2 foram parcialmente atingidas. A tragédia aconteceu em Petrópolis, região serrana do Rio. Durante o temporal, dezenas de pedras se soltaram da encosta, algumas com até 100 toneladas, e deslizaram na direção das casas. Foi um barulho bem forte, entendeu? Foi um barulho bem forte mesmo. Então, a gente ficamos dentro de casa. 2 moradores morreram. Consuelo do Carmo, de 48 anos, e Paulo Roberto Souza, de 70. Os corpos foram enterrados no final da tarde desta terça-feira. A região da tragédia foi cercada e, aos poucos, bombeiros liberavam a passagem de moradores que tentavam recuperar alguns pertences. Mas não era permitido ficar mais de 5 minutos no local. Tem que ser rápido, porque ainda corre risco de descer aí, ó, pedras, né? Num raio de 100 metros de onde aconteceu o deslizamento, todas as casas foram interditadas por medida de segurança e os moradores foram obrigados a sair. De acordo com a Defesa Civil, ainda há risco de novos deslizamentos de pedras e não para de chover aqui em Petrópolis. Por enquanto, não há previsão para que essas casas sejam liberadas. A maioria dos desalojados foi para a casa de parentes. Esta mulher, grávida de 8 meses, não vê a hora de voltar para casa. Esse bebê tem que esperar também. Ai, Deus me livre, tem que esperar, porque olha, não é fácil não. O mau tempo não dá trégua na região serrana. Nas cidades de Petrópolis e Teresópolis, os moradores estão em alerta máximo. Difícil, hein? E falando nas loucuras do tempo, a Organização Meteorológica Mundial anunciou que o mundo todo deve bater recorde de temperatura neste ano. Até regiões conhecidas pelo frio estão sofrendo com o impacto da mudança. O calorão tirou muita gente de casa. Muito quente e ventilador, ar-condicionado não suporta. A gente tem que ficar o mais confortável possível, né? Eu moro há 30 anos aqui no Rio Grande do Sul e eu tomei a certeza de uma coisa: a temperatura aqui é a dos extremos, ou é muito quente ou é muito frio. A sombra é o lugar mais disputado. E aqui, a bebida típica substitui a água fresca. É chimarrão, né? Ajuda a refrescar. Para encarar o verão fora de época, com temperaturas em torno dos 30 graus, como nesta semana, é preciso tomar cuidado. Acho interessante passar protetor solar sempre, porque o sol está muito perigoso hoje em dia, e sempre um boné, um chapéu, mas assim, a gente sempre fica na sombra para se proteger. A Organização Meteorológica Mundial confirmou durante conferência sobre mudanças climáticas em Marrocos que este ano a temperatura deve bater recorde no planeta inteiro. Isso mesmo, 2016 deve ser o ano mais quente da história, consequência direta do aquecimento global. A poluição no mundo está propiciando essa mudança no clima e está aumentando o calor. Eu espero que as grandes nações revejam, né, as indústrias e parem de poluir, né? A criançada não faz ideia do problemão enfrentado no planeta. Para elas, basta um sorvete para refrescar. E tá gostoso? Tá. RF News de volta e ao vivo, 12 horas e 15 minutos. O bebê recém-nascido, vítima de um falso sequestro, retornou para Campinas, no interior de São Paulo. O menino havia sido entregue pela mãe para uma mulher misteriosa com apenas 25 dias de vida. E o caso ganhou repercussão nacional após a mãe fazer um apelo na internet dizendo que a criança havia sido sequestrada. O bebê foi levado para um abrigo.
O pequeno Vitor Hugo chegou na delegacia em Campinas no colo da mãe. Uma cena que gerou revolta na família do pai. A Delegacia de Investigações Gerais de Campinas já abriu um inquérito para apurar o caso. Depois de descobrir que a mulher que recebeu o bebê estava em Presidente Prudente, uma equipe de Campinas foi até a cidade. Os policiais se fazendo passar por o avô dessa criança, fizeram várias negociações com o intuito de convencê-la a devolver a criança. A Polícia Civil quer saber se a mãe recebeu dinheiro para entregar o filho, o que configura crime. E eu não vendi ele. Se eu tivesse vendido ele, eu estaria presa. Eu não estaria aqui dando entrevista. A mãe do bebê afirma que aceitou a ajuda de uma mulher que conheceu pela internet porque passa dificuldades e não tem uma boa relação com a família do marido. Mas a sogra nega esses fatos. Adriana diz que sempre ajudou Iana a criar o bebê. Essa necessidade ela criou na cabeça dela, né? Do mesmo jeito que ela criou essa depressão pós-parto. A mulher que recebeu o bebê das mãos da própria mãe e levou a criança para Presidente Prudente está na cadeia. Meirilim Pereira Barbosa, que é médica formada na Bolívia e mãe de 5 filhos, teve um objeto apreendido na casa dela que chamou muito a atenção da Polícia Civil. Uma certidão de nascimento de um menino nascido no mês de outubro e com a filiação da própria Meirilim. Coincidentemente, o mesmo tempo de vida do pequeno Vitor Hugo. Apesar de afirmar que confiava na mulher para quem entregou o bebê, Iana comunicou para a polícia que se tratava de um sequestro. Depois de ouvir pela primeira vez a família do pai e a mãe da criança, o Conselho Tutelar decidiu que, por enquanto, o bebê vai ficar em um abrigo. Poxa vida, não que essa criança tenha um futuro aí mais tranquilo do que esse início de vida absurdo completo que essas pessoas fizeram com esse bebê. E cidades do litoral de São Paulo, na Baixada Santista, se transformaram em verdadeiros lixões a céu aberto. Coloca as imagens. Cubatão, Peruíbe e São Vicente estão sem coleta em alguns bairros há 17 dias. Olha aí a montanha de lixo na praia. Isso aconteceu porque a empresa responsável pela limpeza pública suspendeu os serviços por falta de pagamento da prefeitura. Motoristas e pedestres estão sendo obrigados a desviar dos entulhos e a chuva arrastou parte do lixo para as bocas de lobo. Ou seja, vem mais problemas por aí. O Sindicato dos Empregados disse que a paralisação está sendo feita pela própria empresa e não pelos funcionários. O débito total, juntando os municípios, chega a 116 milhões de reais. Nós procuramos as prefeituras envolvidas que disseram que buscam uma negociação com as empresas de limpeza para evitar ainda mais transtornos. E tomara que isso aconteça logo, porque ninguém merece morar em uma cidade tomada pelo lixo. Agora um flagrante impressionante no trânsito. Ladrões em fuga bateram o carro em que estavam após roubar o veículo. A perseguição deixou os moradores em pânico. Os caras fugindo, porra. Olha lá, o bicho pegou, lá. Durante a fuga, os criminosos perderam o controle do carro, subiram em um canteiro de obras e colidiram em uma moto. Nela estava um homem e a filha dele de apenas 4 anos. Criança na moto, mano. Aqui, ó. Socorre aqui, irmão. Socorre ela, gente. Como é que ela tá? Porra, pegou a criança aqui, mano. Depois, os bandidos ainda tentaram fugir a pé, mas foram presos em flagrante. Aí, ó. Aí, ó. Felipe de Moraes Novelino, de 18 anos, e Yuri da Silva Araújo, de 25 anos, tinham roubado o veículo minutos antes, no mesmo bairro. Com eles, os policiais encontraram uma réplica de pistola, um celular e documentos roubados. A dupla foi levada para a delegacia de São Gonçalo. Pai e filha que estavam na moto atingida pelos bandidos foram levados para o Hospital Estadual Alberto Torres. Eles foram atendidos e liberados. E um telespectador de Içara, Santa Catarina, nos mandou uma imagem impressionante. Pode colocar. O automóvel foi consumido pelo fogo após o motorista perder o controle da direção e colidir em um poste de alta tensão. O acidente aconteceu na estrada geral do bairro Jaqueline. De acordo com o Corpo de Bombeiros, no carro estavam 2 ocupantes. Eles foram socorridos com ferimentos moderados e encaminhados ao Hospital São Donato. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, com o impacto da colisão, 2 postes foram derrubados. Que susto, hein?
E você quer compartilhar uma imagem com o Brasil inteiro ou ainda enviar uma reclamação? Anote o nosso WhatsApp, 19974148550, 19974148550. Você também pode mandar a sua foto enquanto assiste o RF News. RF News de volta e ao vivo para todo o Brasil, 12 horas e 29 minutos. Em Juiz de Fora, Minas Gerais, um caso no mínimo inusitado. Um homem fã de um personagem dos quadrinhos e do cinema tentou homenagear o ídolo, mas acabou detido após uma briga de vizinhos. A garra foi feita de forma artesanal, com pedaços de vergalhões soldados em placas de metal. O equipamento, apreendido no bairro Bandeirantes, região nordeste de Juiz de Fora, lembra as garras do Wolverine, personagem que ganhou destaque no cinema. O mutante, com ossos de metal, exibe as garras quando fica enfurecido ou entra em combate. O Wolverine de Juiz de Fora é um ceneiro de 53 anos. O Fernando é fã do personagem e diz que fez essa garra artesanal como uma forma de homenagem e não para machucar qualquer pessoa. Eu sou fã do Wolverine, entendeu? E já acampei várias vezes, entendeu? Com isso daí, nunca, inclusive eu já passei até perto de posto de polícia ali, o policial me abordou, perguntou de onde eu vinha. O acessório feito para diversão acabou trazendo problemas ao Fernando. Ele diz que, por incrível que pareça, a história começou quando a cadelinha de um vizinho deu cria no quintal da casa do marceneiro. Ao tentar devolver os bichos, houve toda a confusão. Fernando disse que estava capinando ao redor do galinheiro com a garra e um facão quando a chuva começou. Com pena dos cachorrinhos, ele juntou todos para entregar aos donos. Deixou a mãe e a ninhada em frente a este portão verde e estava voltando para casa quando encontrou o dono dos animais. Tem testemunha aqui, ó, que ele correu atrás de mim. Tem aqui que ele trancou o cachorro, do outro lado também que ele trancou a cachorra na garagem, deixou os cachorrinhos aqui debaixo de chuva para morrer. E que ele correu atrás de mim, viu ele correndo ali. Você foi com a sua garra porque você tinha medo de ser agredido? É, medo de ser agredido, porque eles estão acostumados a fazer isso. Ali vem polícia quase todo dia. Na hora da correria, uma equipe da Polícia Militar Rodoviária passava pelo bairro Bandeirantes. Viu o Fernando armado com a garra e o facão e levou os dois vizinhos para a delegacia. Não dá para acreditar, né? Em São Carlos, um ato de vandalismo tem intrigado a polícia. Coloca as imagens. São vários homens que participam da ação. Um deles chuta a vidraça da concessionária de motos. No meio da rua, os comparsas jogam pedras, tantas que 2 vidros foram quebrados e alguns veículos foram atingidos. Mas o estranho é que nada foi levado pelo bando. A polícia ainda não sabe se eles se assustaram com alguma movimentação e foram embora ou se foi mesmo vandalismo. Que coisa, hein? De acordo com a polícia, ainda ninguém foi identificado e preso. Depois do intervalo, cresce mercado de carros usados e tem até especialista no assunto. O RF News volta já com esse e outros destaques. Estamos ao vivo, 12 horas e 32 minutos. De volta e ao vivo com o RF News, 12 horas e 35 minutos. No maior centro de comércio popular do país, o bairro Bom Retiro, na capital paulista, pedestres têm muita dificuldade para circular entre as lojas. O problema está na falta de manutenção das calçadas, olha só. Um caminho cheio de armadilhas. É difícil, né, pra gente andar, porque a calçada já é lotada, né, porque vem muita gente pra cá. Então aí dificulta mais ainda a gente poder passar por aqui. Precário, né? Precisa melhorar. Não é de hoje que as calçadas do Bom Retiro estão assim, sem calçamento, com pedras para todo lado. Um desafio para Cristina, que veio de Santa Catarina com o objetivo de encher a mala nesta região de comércio popular de São Paulo. Prejudica, desanimador, né? Ok, é verdade, tem que realmente melhorar. As obras estão paradas há 3 meses, segundo os comerciantes. Mas o problema é ainda mais antigo. O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas do Bom Retiro contou que a primeira parte das obras começou há quase 5 anos, quando os cabos da Eletropaulo foram aterrados. Em seguida, mais quebra-quebra. A calçada foi aberta novamente para aterrar fios de empresas de telecomunicações.
Ele diz que depois das obras a prefeitura deveria ter refeito as calçadas, o que nunca aconteceu. A gente faz um grande trabalho de vitrines, de programação visual, de marketing, mas o cliente passa pela calçada, se ele não olhar para o chão, ele cai. Depois de muita insistência e prejuízos, o trabalho foi retomado no início deste ano. Orçamento de quase R$500 milhão. A previsão da subprefeitura da Sé era entregar a calçada pronta em outubro, mas a obra ainda não foi concluída. Essa obra se estendeu bastante. Infelizmente, a construtora não fez o que deveria ser feito no prazo correto. E aí, desde lá, nós estamos lutando e lutando com a subprefeitura, que embora o pessoal tenha uma grande boa vontade, mas os processos legais, problemas de licitação, acabaram bloqueando tudo. Apenas um trecho passou por revitalização. No restante, as condições são precárias. Uma parte está apenas com cimentos e com vãos, o que é um perigo, e sem os ladrilhos. E tem trecho que está sem nada. A pior parte está bem em frente à loja do seu Isaac. O pior de tudo, eu acho que é o perigo também que oferece, né? Constantemente a gente tem que socorrer alguém que tropeçou, porque é um absurdo. Agora, é uma vergonha que isso aconteça em qualquer rua, ainda mais aqui, que é um lugar que vem gente do Brasil inteiro. Basta uma distração para levar um tombo, como aconteceu com a Lívia. Pisei no buraco e virei o pé cair. Ralei Machucou? O joelho, ralei bastante, ralou um pouquinho o joelho. Um susto, né? É complicado essas calçadas, né? Isso porque tá calçado confortável, não tem salto, não tem nada. Imagina se perigoso até algo mais sério, virar o pé, quebrar, alguma coisa nesse sentido, né? Aqui é um tropeço atrás do outro. Tropeçou ali? Quase caí. Acabei tropeçando. Não. Perigoso? Aqui tá bem... Essa parte aqui tá bem precária, assim, tá difícil de andar. Sem contar com a poeira, que quando venta... Tá acontecendo? Tá voando na vista. Calçada tá crítica? Muita coisa. Muito ruim, toda a calçada. Mas os transtornos, pelo menos, devem ser amenizados nos próximos dias. Em nota, a subprefeitura da Sé informou que equipes de manutenção vão dar início esta semana a uma série de ações para garantir as condições de segurança e acessibilidade dos pedestres que circulam pela Zé Paulino, enquanto durar a obra. Espero que venham mesmo. É difícil a gente acreditar, só vendo mesmo. O cliente anda pela rua, além de tropeçar, ainda voa poeira nos olhos. O lojista tem razão quando fala que essa situação é uma vergonha, né? Em nota, você viu aí, a subprefeitura disse que vai resolver o problema nessa semana, mas os lojistas estão aí impacientes, né? Querem uma solução mais emergente. Qualquer novidade a gente mostra aqui também, ok? Tá pensando em trocar o carro? Não, na verdade a gente não vai mostrar essa reportagem agora. Por gentileza, vamos à próxima reportagem. A gente vai falar agora sobre uma outra situação, que é a questão da composição dos sucos. Você, quando compra um suco aí no mercado, você imagina que está comprando o sabor que está lá escrito na embalagem, não é? Mas não é isso que acontece, não. Isso se dá porque a composição desse alimento, na verdade, é outra. E o segredo para desvendar isso está justamente no rótulo. Vamos ver na reportagem. Quase todo mundo compra, mas praticamente ninguém sabe realmente o que está levando para casa. Quando você está levando esses sucos, você acredita que está levando qual sabor de fruta? De laranja. Só laranja? Só laranja. Tem que ser uva, né? Não pode ser outra coisa. O rótulo diz que é de morango, mas tem mais suco de maçã dentro. Para não dizer que o consumidor está sendo enganado, olha aí o tamanho da fruta na embalagem. Segundo o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, a maçã é adicionada para adoçar a bebida a um custo menor. Pelo menos eu não estou vendo. Olha uma maçã escondidinha aqui. A maçã, ok. Não tinha reparado. Sim, tô vendo que tem maçã aí. Né? Que tem misto de uma uva e maçã. Nossa. Não sabia. A gente chama de suco, mas na verdade são os néctares. Uma bebida com concentrado de frutas diluída em água, açúcar e outras substâncias. A dica é, antes de comprar, olhar sempre a lista de ingredientes que fica atrás da caixinha. Os itens são listados na ordem do que vem maior para menor quantidade. Este, por exemplo, é composto principalmente por água e tem mais açúcar do que frutas, fora os outros componentes químicos. Outra sugestão é ficar alerta à quantidade de suco de frutas que vem em cada caixinha. Este leva apenas 32,4% do ingrediente que o consumidor acredita ser o principal.
O fabricante não está errado. A legislação diz que no caso do néctar, o produto tem que ter em média 30% da fruta. Já os sucos precisam ser feitos com 100% da fruta. Pelo Código de Defesa do Consumidor, a gente poderia dizer sim que eles estão dificultando o acesso à informação clara sobre o que contém um produto. Segundo a nutricionista do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, não há nenhuma lei que proíba a mistura entre os sabores. Nós levamos 3 marcas para ela avaliar. Apenas uma embalagem passou no teste. Infelizmente, as regras são muito frouxas, na minha opinião. As regras são muito frágeis e permitem que as empresas façam qualquer tipo de bebida e acabam, que na maioria das vezes tem mais açúcar, tem mais corante, mais do que fruta de verdade. Tem mais, então acho que a gente precisaria melhorar as regras para que o consumidor seja também protegido. Tatiane costuma comprar 6 caixinhas por semana e se sente a comprar. Deveria, né, no caso, se tem 2 frutas ou mais, deveria estar bem exposto para a gente observar, olhar bem, né, e ver se é mesmo que é que ali escondidinho, vamos supor, se eu não gosto de maçã. Aí eu tô levando uma coisa sem ao menos saber, né? No carrinho de Laerte só tem néctar sabor laranja, porque é o preferido do filho dele. Mal sabia que tinha maçã tanto que laranja. Eu vou pedir para ele ler isso para ver se ele vai gostar, continuar gostando, né? Porque ele não sabe, ele nunca falou nada, ele fala, eu quero suco de laranja. Não falou nada, ali vamos supor, uva, morango, maçã, ele não aceita. E aí, o que eu tenho que fazer? Ele está enganado também, né? A Coca-Cola Brasil, que fabrica o suco Del Valle, disse que desde agosto os produtos estão sendo fabricados com a nova embalagem, que segue os critérios do Ministério da Agricultura. A gente procurou a UOL, fabricante da Sufresh, durante uma semana, mas não tivemos resposta. É o famoso gato por lebre, né? Em nota, a Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas Não Alcoólicas informou que as marcas associadas cumprem a legislação e que os rótulos estão adequados às exigências previstas na lei. Tá pensando em trocar o carro? Muita gente até queria, mas a crise jogou areia no sonho. Mas teve um segmento, que tem lucrado com tudo isso. É o mercado de usados. E tem até especialista no assunto que caça as melhores ofertas. A venda de carros usados de janeiro a outubro caiu 2% em relação ao mesmo período de 2015. Leandro conhece bem esse mercado. Prefere sempre os usados. Carros com um preço bom, com uma quilometragem baixa e que ainda são considerados novos. O mercado está repleto de ofertas. O carro caiu bastante de preço ao longo do ano, então hoje ela atingiu, eu acredito que o nível mais baixo de preço. Mas o maior medo de quem se aventura nesse segmento é cair numa roubada. Um carro que já foi batido, que está com a quilometragem adulterada ou que tem problemas na documentação. Por isso, um tipo de profissional tem que ter conquistado cada vez mais a simpatia do consumidor, o caçador de usados. Felipe seleciona só os filés. Os faróis são os originais. Ele avalia cada detalhe e grava tudo em vídeo. Câmera de ré original da versão. Na minha opinião, sempre tem uma opção mais interessante no mercado de usados comparado com o de zero. Felipe diz que com a internet ficou mais fácil rastrear o histórico do carro. Quando está tudo em ordem, as vantagens são muitas. Ao invés dela gastar 100 mil num carro, ela pode comprar o mesmo carro usado por 70, 80, ou então a pessoa investe os mesmos 100 num carro de categoria superior. Nelson não entende de mecânica e ficava inseguro na hora de escolher um usado. Mas descobriu um jeito de economizar e correr pouco risco. Eu tenho preferência mais por carros até 10 mil quilômetros. A mesma tática do Leandro, que apesar de ter acabado de comprar um, já está de olho em outro carro, também usado. A diferença é que você vai pagar um valor muito menor e você vai ter todos os opcionais que num novo você não teria. RF News de volta e ao vivo para todo o Brasil, agora são 12 horas e 53 minutos. E você vai conhecer agora o maior avião do mundo, que pousou aqui na região de Campinas nesta semana. Ele é conhecido como a Gisele Bündchen das pistas de pouso. Chuva, frio, bom para dormir até mais tarde, né? Que nada.
teve muita gente que preferiu sair da cama para ver de perto o maior avião do mundo. Na entrada principal do aeroporto de Viracopos, em Campinas, dezenas de pessoas aguardavam ansiosas o pouso do Antonov. A Júlia, olha só, veio de Sorocaba totalmente preparada. No jornal eu vi lá da casa da vovó um avião branco com várias cores embaixo, não lembro as cores. Você gosta de avião? Gosto. E a mãe aqui não teve problema sair lá de Sorocaba e vir aqui? Não, correria. Em 40 minutos estávamos aqui. Tudo para valer a pena. Vontade dela para fazer vontade da mãe também? Do pai que já está lá no topo, lá para ver. Apesar da chuva, as condições climáticas estavam favoráveis. E pouco depois das 11 da manhã, sai ele todo imponente do meio das nuvens do céu de Campinas. Esse é um feito, um marco para o aeroporto de Viracopos e, na verdade, para toda a história da aviação civil brasileira. Esse avião é fantástico, incrível, o tamanho dele é impressionante, tem uma capacidade de carga equivalente a 1.500 pessoas dentro da barriga do avião. Ele foi construído para o programa espacial russo e ele transporta hoje, ele foi transformado depois em avião de carga comercial. Ele hoje transporta grandes cargas que não são possíveis de serem transportadas em grandes aeronaves ou mesmo em navios. São 84 metros de comprimento, 32 rodas, 6 motores e capacidade para transportar 7 Boeing 737. Para receber a celebridade da aviação civil, a preparação começou no dia anterior. Nós tivemos que preparar todas as medidas de segurança, medidas de controle de fluxo, de tráfego e também ajustes no próprio sistema de pistas do aeroporto de Viracopos para poder recebê-lo. Nem mesmo os jornalistas puderam chegar perto do maior avião do mundo. Nós estamos a aproximadamente uns 500 metros de distância de onde ele está pousado. Essa é a segunda vez que o Antonov veio para o Brasil. A primeira foi em 2010, mas é a primeira que ele pousa aqui no aeroporto de Viracopos. Ele vai ficar 12 horas aqui em Campinas, daqui vai para Guarulhos e depois retorna para o Chile. E nós temos imagens aqui, antes de encerrar essa edição, da despedida do Antonov do Brasil na noite de ontem. Pode colocar. A aeronave decolou do aeroporto de Guarulhos exatamente às 10h47 da noite, para levar um transformador de 155 toneladas para Santiago, no Chile. A decolagem ocorreu com mais de 12 horas de atraso, gerado por conta de um problema no alinhamento da carga. O Brasil se despede do Antonov e eu me despeço de você. Chegou ao fim mais uma edição do RF News. Um forte abraço e até amanhã.